atendendo a solicitação da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, a FANS, eis-me aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ledir Marques Pedrosa. Tive uma infância boa. Eu sou um pouco ansiosa e talvez isso até justifique que não nasci prematura, mas programado para a maternidade de Campo Grande, e minha mãe entrou em trabalho de parto, não deu tempo nem de chegar uma parteira sequer. Portanto, fui assistida ali pela minha avó materna. E isso começou assim, um apego, até que ela ficou minha referência. Por quê? Porque minha mãe vem de uma família de 8 irmãos e ela foi a primeira a se casar. Então, casando-se, ela permaneceu ali ajudando os pais, no caso meus avós, até outra casar e substituí-la, né? E ela começaram uma vida própria, no caso, em fazenda, montar sua fazenda. Em 1956, meus pais já estavam com a fazenda já num ponto que já estavam residindo ali, e aí passei a conviver mais somente com a minha mãe e com meu pai. E os tios, que nessa altura já eram quatro irmãs morando no mesmo município, que era Terenos, né? E eu me lembro, essa parte da infância, até meus 5 anos, foi muito gostosa, muitas lembranças. Eu ainda me recordo da minha bisa, que era dos pioneiros, aquela vida difícil que vieram quando vieram desbravando esse Mato Grosso do Sul, aquela região da vacaria. Então eu me recordo bem dela sentadinha em um canto da varanda na casa dos meus avós. Então são lembranças assim que marcaram. E aí depois dessa vivência já com meus pais, somente com meus pais, lá em Terenos, na fazenda, aí lembro das dificuldades. Terenos era a parte urbana, eu não me recordo, mas assim, as áreas rurais eram pouquíssimas, e estou falando de 56 até 58, por aí. E quase não tinham conduções. Lá a estrada, meu pai, para poder ir para essa fazenda, ele adquiriu uma máquina de esteira e foi abrindo a estrada para a mudança passar. Então isso eu me recordo dessas dificuldades, né, para poder montar. E ali, posteriormente, depois dele ter construído uma casa boa, melhor, tudo, não existia a estrada Terenos Dois Irmãos, eu já maior, mas me recordo que também foi ele que abriu, e me lembro perfeitamente da pessoa que o ajudou, que ia na frente, digamos assim, roçando, abrindo. Ele era especialista em rego de água, né, tirar níveis, coisas, e picadas. Então essa fase marcou bem. Posteriormente, aí a alfabetização eu vim fazer no Indo Brasil. Naquela época era primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Eu lembro que estudei ali, e dali já passei, depois fiz um ano em escolas rurais, que era tanto meus avós como meus pais, em Terenos e Rio Brilhante, eles tinham escola nas fazendas, né? Então aí nós nos juntamos com aquela turma de alunos e eu passei por ali. Quando chegou no 4º ano primário, estou falando tudo como se fosse naquela época, né? 4º ano primário, eu já vim para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
Até certo ponto, vim como uma pessoa privilegiada, porque naquela época o colégio, sabe, todo mundo reclamava, todo mundo achava difícil, mas eu tinha assim umas regalias. Meu pai pagava para uma freira fazer um lanche especial para mim, era diferente dos outros. E ali talvez seja uma continuação muito boa da minha formação. Lá com as freiras eram exigentes, tudo a gente acha ruim, mas depois acaba verificando que foi o melhor, né? E lá eu tive no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, aqui de Campo Grande. Lá eu tive duas irmãs, duas freiras, que era a irmã Bartilha Garcês e a irmã Zorzi, que eram assim, gostavam muito de mim, porque eu era muito prestativa. Então os recreios meus eram poucos, porque toda sexta-feira a irmã Bartilha, ela era coordenadora das ex-alunas, aquela sala bonita, ela toda elegante, mas na sexta-feira era infalível, ela fazia distribuição de alimentos, e principalmente o leite em pó. E eu era a única pessoa que ajudava ali naquela, enfiar aquelas leiteiras, né, de litro, e medindo e colocar, né, para as pessoas que coordenaram as filas, enfim, assistir todo aquele pessoal. E a irmã Zorzi também, ela tinha uma lojinha de utensílios, materiais ali, religiosos, e eu terminava o almoço, já saía e ia para ajudar. Então essas duas pessoas me marcaram, e o que eu passei desde que eu saí dali, eu já fiquei voltada para esse lado social, para as filantropias, tentando de uma maneira ou de outra eu consegui fazer aquilo, né? E é o que eu faço até hoje, mas depois, posteriormente, eu conto os detalhes. Saindo do Colégio das Irmãs, onde eu terminei o ginasial naquela época, aí eu fui estudar no Colégio Oswaldo Cruz, onde eu estudei o contador, né? Nessa época eu morava na Maracaju, então eu me lembro bem da rua Maracaju. Eu estava entre a João Cripa e a José Antônio. Ali não tinha asfalto, e abaixo, não me recordo se era da Rui Barbosa ou da 13, era aquele córrego, aquele céu aberto, aquelas enchentes, quando chovia, aquilo. E eu, sempre muito responsável, com 15 anos, e seguindo minha avó, ficava assim com a gente, arrumava ela, minha mãe, não, nós temos que trabalhar, já arrumava emprego, né? E com 15 anos eu fui trabalhar no escritório Ipiranga de contabilidade, com a dona Lourdes Márcio, o Jamil, e lá eu que tinha a chave, 7 horas eu que abria. Então, para não faltar aula, não faltar serviço, muitas e muitas vezes tive que tirar o sapato, o calçado ali e levar na mão ali naquele córrego da Maracaju, né? Que realmente transformava-se em um córrego. Mas eu era persistente, era insistente, né? Fiz o curso de orientação escolar superior na área de educação moral e cívica e organização social política brasileira, que hoje não tem mais, né, no quadro escolar. E posteriormente, saindo da Maracaju, aí já fui morar, trabalhar na LS, que era parentes lá dos meus avós, e já fiquei morando meia quadra dali, porque fiquei morando no Hotel Globo, que era dos espanhóis, do seu Manuel, do seu Rogério. Eles moravam lá, mas já tinham vendido para um parente meu,
era o anãozinho, o Bira. Ali fiquei morando até o dia do meu casamento, né? Foi um período assim, que também cheia de regalias, né? Cama, mesa e banho, época que os hotéis ainda, né, serviam as 3 refeições. Mas falando em hotel, vou voltar lá no meu passado. Nesse período, até 5 anos, e depois enquanto fui interna, os fazendeiros e meus avós, mais um casal, meus pais e um casal de tios, eles sempre moravam, tinham um quarto de referência que era só seu no Hotel Colombo. Ali eles guardavam seus guarda-roupas, seus utensílios, para não ficar toda vez que vinha da fazenda necessitar, né? Que era mais ou menos uma vez por mês. E meu bisavô, materno-paterno, já morava definitivo no Hotel Colombo, né? Então, o Hotel Colombo foi uma referência muito grande também na minha infância, porque ali eu tenho a primeira fotografia, acho que recém-nascida, com dias, ali na frente do Hotel Colombo, né? E depois permaneci ali até 5 anos, conhecia. Eu era criança, tinha os parentes que iam sempre ali visitar, mas eu tinha amizade com os adultos, era impressionante. Foi ali que eu conheci o senhor João Barbosa, que era parente nosso, que foi quem primeiro me estimulou, e ele, juntamente com o Emílio Garcia Barbosa, escritores que escreveram livros sobre os Barbosa, sobre o Souza, e me estimulando, ganhei o seu primeiro livro. Eles contavam muitas histórias. O Emílio tinha o costume de dizer para mim: lá vem a menina com seu caderninho e o lápis. Eu tinha aquela curiosidade de já anotar aquelas minhas curiosidades, né? Então ali foi que eu comecei a gostar da genealogia e fazer as minhas pesquisas, né? Mas primeiramente entre família, atualmente que estou expandindo um pouco mais, né? Ali no Hotel Globo, onde eu morei, eu me casei, o dia do casamento estava no Hotel Globo, o dia seguinte era Dia das Mães, e meu avô sempre foi muito família, de abraçar os filhos, os netos e querer todos ali em volta nas comemorações. E como tinha sido o casamento, a família inteira tinha vindo, ele fez questão que toda a família. Ele conversou nessa época, o dono do Hotel Colombo era seu Abdala e seu Jamil Elcuri, e eles conversaram para que toda a família fosse almoçar ali naquele dia, e fizemos. E essa foi a última visita que eu fiz no Hotel Colombo, onde eu tinha aquelas amizades das pessoas idosas, conhecia mesmo criança, o máximo até 10 anos, que eram vizinhos dali. Tinha a cabeleireira, Dona Noêmia, tinha o Ixacha, tinha a irmã da Araciba Labanhan, que era dona da Calçado São Paulo, tinha o Dona Odete, que era da Loja Brasileira de Tecidos, aí tinha seu Abedi Sarian, que era da Móveis Cruzeiro. Em frente tinha um japonês que tinha oficina mecânica, era muito amigo, e eles estavam sempre, ele com a família, que é onde hoje é aquele shopping Pantanal, eles estavam sempre com a família passando os finais de semana, os aniversários, porque meu avô gostava muito desse movimento, né? Meus pais também, mas como eles estavam em começo de vida, eu nessa época as referências maiores eram com meus avós, né? Aí depois dessa reunião de família, depois de casada,
tenho 2 filhos, 2 noras, 3 netas, né? Eu comecei meu trabalho quando casei, depois fui trabalhar no Colégio Oswaldo Cruz, onde eu estudei ali na secretaria, e foi também muito bom. Só saí dali quando estava grávida do meu primeiro filho, e aí eu tive que sair por opção mesmo, né? Essa pesquisa dos Barbosas, depois de casada, aí eu imprimi o primeiro livro, que foi A Origem Histórica e Bravura dos Barbosa, mas assim, por uma homenagem ao meu avô, que ele era Oliveira de Souza Barbosa, e ele era muito ligado à família, e ele foi quem foi dando esse estímulo, né? E aí eu fiz aquele primeiro livrinho que era só para homenagem a ele, nunca imaginei ser comercializado, numa gráfica que era do Barbosinha. Se pegavam as letrinhas com as pinças ainda. A gráfica era toda manual, sabe? Foi feito o primeiro. Depois veio o segundo, também com a mesma relação, genealogia, trabalhado com a genealogia e mais um livro. Aí fiz o meu terceiro livro. Como eu fui casada com um português que nasceu lá e veio ainda bebê, eu comecei a fazer parte do Estoril. Inclusive o Estoril é fruto da Associação Luso-Brasileira, né? E naquela época, no passado, eles tinham o clube que era o salão, que era o Centro Beneficente Português, que até meu casamento foi realizado lá. E lá no Estoril, onde hoje eu sou uma sócia remida, está com 2 gestões, eu fui convidada a fazer esse trabalho social, que eu já vinha fazendo anteriormente, que eu vou falar daqui a pouco, numa associação que eu fundei. Então lá eu fui convidada a participar e coordenar a Idade Feliz, né? Que são as pessoas mais idosas, e a gente promovia eventos para poder angariar para fazer a filantropia, né? Então, participando da Associação Luso-Brasileira, fui convidada a escrever sobre a história do clube, né? Que seria o início, a fundação do Clube Estoril, construção. Aí fazíamos parte da diretoria na construção. Meu ex-marido foi presidente, foi vice, foi diretor de sede e responsável, diretor social também, e eu estava sempre acompanhando, então um trabalho muito social ali dentro, né? Eu vou contar até um lance que me gravou muito. O dia que o Ayrton Senna faleceu, 1º de maio, não me recordo o ano agora, nós estávamos fazendo um almoço totalmente beneficente para um companheiro do clube que estava com câncer, né? E então uma data que marcou, sabe? Porque nós estávamos ali trabalhando, assistindo a corrida, e de repente anunciava, foi muito marcante, né? Indo para os trabalhos filantrópicos, já há quase 40 anos, eu mudei para outro bairro e resolvi reunir umas amigas com o ideal de de fundar uma entidade que pudéssemos dar continuidade àquele trabalho que eu aprendi lá com a irmã Bartira, né? Aí foi que eu fundei o Clube Laços do Amor, que já está com quase 40 anos. Tivemos época que eu não tinha espaço suficiente para todas, que eu tenho um varandão no fundo, mas nós chegamos a ser 160 e poucas em uma época só. E imagine que naquela turma eu era uma das mais novas. Então se analisa hoje como
quais são as idades de quem ainda sobrevive, né? Que são pouquíssimas. Hoje nós estamos com uma média de umas 15 somente, né? 15 a 20 por aí. E começamos esse trabalho filantrópico também expandindo. Ali nós fazíamos os artesanatos de todo o tipo, mas o básico mais, e que eu sou muito adepta, que eu me julgo ser uma boa criativa assim, no lado do crochê. Fazíamos peças riquíssimas, valiosas, que ia desde um joguinho americano até redes. E nós tínhamos parcerias com o Clube Cruzeiro, fazíamos exposição lá. Demos início ao pontapé inicial daquela feira do artesanato, que hoje é ali na Joaquim Mutim, na Rui Barbosa, porque nós começamos a Fundação de Cultura. Na época eu me lembro bem que tinha a Idália Maria da Glória, essa Rosa, mas não lembro quem era presidente, e tinha um coordenador, o Amir, que era do artesanato. Então nós íamos para a Praça de Coelho, todo aquele grupo do nosso clube, para poder se unir com os clubes de mães, e lá nós fazíamos nossas vendas todos os sábados e domingos. A prefeitura colocava aqueles ferros para montagem, mas não tinha ninguém para auxiliar, era nós. E nós tínhamos assim associadas a Kay, que era a esposa do Dr. Leão Neto do Carmo, tinha esposa de médico, mas naquela hora nós levantávamos a bandeira e íamos para o trabalho, né, fazer a nossa feirinha. E fiquei muito contente quando aí ela passou, já fixou, aí nós já deixamos que os clubes de mães, as próprias artesãs, continuassem ali onde hoje é a Praça do Artesão, né? E ali no Clube Laços do Amor, o bairro atualmente que eu moro é no Monte Líbano, e o Monte Líbano não havia festa junina nenhuma, porque naquela época eram poucos os colégios ali, e igreja Nossa Senhora de Fátima era bem simples. Então eu dei o início à festa junina do bairro Monte Líbano. Que eu digo já com as minhas companheiras de fundação, que nós éramos 11, e mais algumas que já foram entrando, que estavam a fim de trabalhar. Os esposos ajudavam. Aí adquirimos até um bem de imóveis nessa época, o próprio clube, e trabalhamos bem. Tínhamos rainha, aí fazíamos de tudo, os comes e bebes de uma festa junina. Nós não medíamos esforço, nós tínhamos professor universitário que era o responsável, o professor Mancini, responsável pelo carreteiro, outro pela bebida, outro pela barraquinha, e assim nós fizemos. Aí, vendo esse exemplo nosso, nós fomos convidados, também não me recordo o ano, mas o Juven César da Fonseca era o prefeito, a criar a festa junina, né? Se nós ajudávamos a montar aquela primeira festa junina. E aí nós fizemos todas as arrecadações, montamos todo o esquema. O Vitorino, aquele obeso que tinha aqui em Campo Grande, foi nosso cozinheiro, e lá montamos a primeira festa da Santa Casa. Aí já ensinamos a caminhada, aí eles ficaram. Com relação a doações, o Clube Laços do Amor, eu vou citar alguns campos que nós já trabalhamos no passado. Nós fazíamos sacolões, entregávamos para os maçons, às vezes recebíamos alguns de outra organização, distribuíamos, e nós tínhamos assim. O Nova Lima foi um bairro que eu fiz questão, porque lá tinha os egressos, e eles tinham muita vontade de trabalhar, de
crescerem, de aprenderem. E nós fizemos um cadastro deles todos, que eu conhecia um por um, casa por casa, a gente sabia quem tinha um pé só, quem queria trabalhar, fazer tapete, quem tinha problema de visão, quem faltava alimento. Então nós atendíamos assim, mais ou menos especificado cada um, né? E íamos também no aero-rancho. Naquela época era permitida ainda olhar pressão, aferir pressão. Então nós íamos com um medidor que tinha pessoas acamadas, doentes, nós interferíamos quando tinha pessoas com alguma debilidade que precisava ir para o sanatório, que até uma vez eu me esqueci que eu que fazia a inscrição para eles quando tinha que entrar. Era aquela briga, né, que ficava às vezes 3 meses, 4 meses inscrito para poder ter a vaga para entrar um, né? Aí eu recebi um telefonema de um jornalista e me questionando, né, como era ficar com uma pessoa dentro de casa durante 3, 4 meses necessitando de uma internação, né? Aí até eu explicar, né, que não era o meu caso, não era na minha casa, né, que eram as pessoas que nós queríamos assistir, ajudar, e acompanhávamos com medicação, com tudo isso, né? Nós fazíamos e era muito bom, bem sacrificado, mas todas ainda tinham disposições, tinham, né, uma idade que dava para trabalhar. Depois, no lado cultural, eu fui convidada a participar fui apresentada pelo Dr. Paulo Coelho Machado, lá no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E fui votada para que ocupasse uma cadeira, ocupo a cadeira 18 no Instituto Histórico, onde faz parte essas histórias, né, que eu lancei esse último livro, Os Barbosa no Sul de Mato Grosso, com o apoio deles, né, fiz pelo FEMIC. Então, gosto e trabalho com a pesquisa. Atualmente, na Academia Feminina de Letras e Artes, meu trabalho tem sido até meio bem insignificante, porque eu trabalho com a pesquisa, e a pesquisa tem que ser uma coisa perfeita, uma coisa real, são coisas que demoram muito tempo. Então o projeto estou trabalhando em cima de uma pesquisa sobre os livros que eu já editei, são de genealogia, genealogia brasileira, mas eu estou pesquisando agora a origem dessas pessoas que estão, de vários que participaram dessa genealogia, e falar um pouco sobre as origens, né, a cidade, o porquê dos nomes, dos sobrenomes. Esse é um trabalho que eu estou fazendo para a Flames e para o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que é a área cultural que eu faço parte, né? Voltando às participações minhas, eu participo de uns 7 ou 8 grupos e atendo um pouco a cada um. Fui presidente do Apostolado da Oração por muitos e muitos anos também. Aí optei por deixar no Instituto Histórico, fui diretora financeira por muito tempo, e quando ele teve parado, assim que eu entrei, que foi na década de 80, ele deu uma paralisação. Nós ficamos no prédio da Academia de Letras, ali na Euclides da Cunha. Então foi a época que foram entrando os mais associados. Aí era só o professor Campestrini para trabalhar,
E eu ficava ajudando em tudo, era no financeiro, era fazendo alguma coisa para reverter em dinheiro. Depois fomos para Morada dos Baís, e lá também tinha toda uma despesa que tinha que ter o custeio, e onde os associados do IHG eram quase todos idosos, já não podiam subir a escada, que era o doutor Eupídio Reis, doutor Paulo Coelho Machado, tinham mais alguns, o Araçuaí, doutor Araçuaí. E aí depois que foi para Rui Barbosa, na outra sede da academia, que entraram mais associados novos, e aí tinha seu diretor financeiro, já a sua diretoria, sua secretária, e eu fiquei com o financeiro a partir quando eles mudaram lá para a Esplanada. Então foram várias gestões até o ano que a diretoria que o professor Debrando faleceu, né? E também tem o Clube Feminino de Campo Grande. O Clube Feminino de Campo Grande, eu fui presidente por várias gestões e até o ano passado. Aí atualmente sou vice-presidente. O Clube Feminino é outra entidade filantrópica que trabalha tanto quanto Laços de Amor, e ali nós fazemos os eventos. Hoje são bingos autorizados, né? Para reverter, conseguir essa verba que é pequena, e promover tardes mais alegres, porque essas senhoras são bem de idade, sabe? Elas não têm quase locais para saírem, necessitam de companhia, então elas chegam lá, sentam, passam uma tarde, no final de tarde alguém da família vai buscar. Não sei agora, paramos tudo com a pandemia, como vai ser, né? Porque perdemos muitas pessoas queridas, né? E esse grupo diminuiu bem, mas espero que a gente possa nos reunir o mais rápido possível, né? E depois eu tive comércio também. Eu tive centro de estética, centro de beleza, que foi o Joana New Face e o New Life, e que também agradeço, foram momentos muito bons. Então eu tive uma vida assim, que não tenho o que reclamar. Costumo dizer que estou pronta, já cumpri missão, já fiz tudo o que eu queria, sou uma pessoa feliz, realizada. E o artesanato, aquilo já é de paixão. Mas uma das lojas que eu tive foi a franquia da Mix das Essências, né, de Belo Horizonte. Então ali eu trabalhei com mais de 100 receitas, tínhamos o químicos, e nós fazíamos desde o perfume até as velas artesanais, e é uma coisa que eu gosto ainda, que eu trabalho, mas parei com a loja também, porque já era hora de parar um pouco, né? Então, mais ou menos, foi uma vida assim, de prazeres, né? De alegria, me sinto realizada com os filhos, né? Com a família ali, netas, e mais ou menos isso. Com relação à parte cultural, eu diria o seguinte: como eu expliquei anteriormente, eu trabalho com a pesquisa, e a pesquisa ela requer todo o cuidado para que não façamos coisas que não sejam corretas, né? Então é uma leitura que às vezes eu estou escrevendo e imagino que eu teria leitores para esses livros, mas eu acredito que sim, porque até teve uma matéria de jornal que eu intitulei como Curiosidades, porque nesses 3 que eu escrevi de genealogia, e mesmo o do Estoril, as pessoas ficam muito curiosas e querem saber por que seu nome está ali, de quem descende, e não só aqui de Campo Grande. Eu tenho recebido
telefonemas, mensagens, que hoje é muito fácil esse relacionamento pelo WhatsApp, sobre as pessoas interessadas em suas famílias. Então eu acho que é de interesse, sim, mas no momento que a gente está escrevendo, nós imaginamos, será que alguém vai ter interesse? Ainda mais esse último trabalho, que eu não estou citando muitas pessoas daqui, mais pessoas de fora, né? E o acesso à leitura, eu acho que é de uma facilidade. Eu tenho um linguajar muito simples e eu acho que é o ideal para esse público. Talvez tenha um outro público que gostaria de um aprofundamento, né, nas palavras, nos sinônimos, mas eu procuro sempre o mais fácil possível, o mais adequado às pessoas que eu imagino que iriam ler esse trabalho, né? O aprimoramento desse meu trabalho é de uma maneira, já fui repetitiva até em dizer, a pesquisa. Então eu pesquiso muito para ir aprimorando cada vez mais essa parte da história, né? E onde eu encontro alguma coisa que se identifica, eu vou atrás. E não só a leitura, eu faço as visitas às pessoas. Por exemplo, essa pesquisa antiga que eu fiz, eu ia nas casas das pessoas, para além daquele documentário boca a boca, eu conferia com o que eu já tinha encontrado escrito. Mesmo assim, às vezes ainda há algumas divergências, né? E aí eu leio bastante sobre aquela matéria que eu quero fazer. Então, onde eu encontro algum subsídio, eu vou buscando, eu vou tentando, sempre aprimorando, procuro não ter desencontro. Às vezes a genealogia, eu observei pelos meus próprios livros, existe uma falha, mas própria das pessoas que às vezes estão te passando a informação. Por exemplo, na segunda edição, no segundo livro, teve uma pessoa relatando seus irmãos, eles eram 8, mas com ele. Ele relatando, ele disse, eu tenho 7 irmãos. Colocou 7, incluindo ele, mas esqueceu de um irmão. Quer dizer, então existem essas falhas que às vezes aí não é a culpa nossa, né? Assim, minha como escritora ali. Mas é dessa maneira que eu faço esse aprimoramento, né? É mais dificultoso, igual eu disse, é diferente de você escrever um poema, de você escrever uma crônica, porque você está inspirado, ali você vai sair, né, uma história, uma coisa, mas você ir atrás do que é verídico, né? Aquela pesquisa para não cometer seus enganos é bem mais trabalhosa, enquanto você faria 3, 4 de outro tipo, né, você estaria, né? Eu não falei ainda no início da pintura, né? Eu iniciei como artista plástica também na década de 80, onde fiz muitos trabalhos e exposições com o meu tema o pôr do sol, né? Então eu trabalhei muito em cima disso e hoje eu já não faço mais o trabalho da pintura, né? Eu parei, acho que mais ou menos em 2010, por aí, 10, 12, foram minhas últimas telas. Então eu amo pintar o pôr do sol, além de outras coisas que eu fazia, né? Pássaros, flores, mas hoje, se eu conseguisse voltar a pintar, seria nessa parte, vou retornar ao pôr do sol, que é o meu tema, meu lema, tá?
Hoje, esses jovens que estão começando, entrando na literatura, nas pesquisas, nas artes em geral, né? Vão em frente, tentem, vocês gostem, porque é muito gratificante. Talvez hoje você não tenha um incentivo, mas você vai preencher aquele teu ego. Se é alguma coisa que você gosta de fazer, você vai preencher aquele teu ego. Você está pesquisando porque você gosta, e amanhã, depois, lá para frente, você vai encontrar. Eu costumo dizer que o hoje serão as histórias do amanhã. Então eu convido a todos, principalmente da genealogia, né? Eu encontrei muitos jovens interessados em saber, em conhecer suas origens, de onde vieram. Façam esse trabalho, porque é muito gratificante quando eu não vejo a hora passar quando alguém me telefona de fora, ou de São Paulo, do Rio, até às vezes do exterior, algumas pessoas que moram fora, e começam a indagar, querem saber. Então, aquilo ali substitui. Se a cultura por aqui não te deu valor, mas só o fato de você ver que alguém, além Marte, interessou, gostou, alguém daqui do teu próprio país, de outro estado, te ligou, te fez todas aquelas perguntas e aquele interesse em conhecer, em saber, você já está agraciado com tudo que Deus te deu de melhor, que é o conhecimento e aquela alegria que você proporciona a cada um. Principalmente colecionar fotos. Fotos é uma riqueza muito grande. Hoje em dia, com a informática, a tecnologia, a gente já não está mais com aquelas fotos em mãos para você pegar, para você olhar. Então trabalhem com as fotos e registram, vão registrando. Tudo isso vai ser para o nosso futuro, para nossos netos, bisnetos, né, descendentes. Eu acho muito importante isso. Hoje eu quero encerrar deixando uma mensagem para você, leitor, você ouvinte, que, vamos supor, nesse ano nós estamos atravessando no momento essa pandemia, então muita gente com o seu tempo mais disponível, outros são o contrário, porque estão com menos tempo disponíveis, mas a hora que você estiver vendo, ouvindo essa mensagem que eu vou deixar, você tenha como um exemplo de persistência. Eu fui uma pessoa nascida, vamos dizer, rural, né, do interior, e vim para hoje uma capital. Então, seria coisa de não imaginar, igual eu na adolescência já via outras pessoas falando, nossa, mais um. Então, é muito gratificante você poder deixar alguma coisa para os outros. São exemplos, mesmo com as dificuldades. E você, atualmente, vai ver tudo o que eu passei, o que eu fiz, o que eu pude construir, constituir. E no amanhã, vocês verão histórias, né? Daqui 100 anos, tudo isso são histórias passadas, são semelhantes àquelas histórias que nós já hoje estamos contando o centenário disso, Campo Grande 122 anos. Daqui 100 anos vocês vão ouvir essas histórias como passado, um passado remoto.
e vocês vão agregando o presente de vocês com esse passado, formarão cada um a sua história. Eu penso assim, e seguindo esse caminho que a Academia Feminina de Letras nos proporciona, e muitas outras entidades que também podem, que seguem esse caminho, a Academia passou à frente deixando esse legado para que as pessoas conheçam quem são as suas acadêmicas, o que elas fazem, o que já fizeram, cada uma em sua área, mas cada uma mostrando o seu potencial. O importante é que no futuro vocês sejam espelhados por essas pessoas, né? Não só a mim com o meu trabalho, mas com todas essas acadêmicas que têm muito a mostrar. Então, são pessoas com muita cultura, pessoas especializadas em áreas, cada uma na sua área, e que eu tenho muito a aprender com elas, e acho que vocês também terão muito, muito, muito.